palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nesse Evangelho de hoje, ele trata de vários temas, mas eu acho que o ponto principal é justamente a da morada em vós. E a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que vos enviou. O problema é que muitas vezes o que é acreditar, ou melhor, o que é ter morada em nós? A palavra de Deus, o evangelho que nós ouvimos de João, quando fala de morada, e ele vai no final dizer justamente sobre o aspecto do amor, e quando é tratado o amor e a morada, ele está querendo aquilo que nós vamos ver em alguns santos, a morada do amor, aonde nós temos Jesus acolhido dentro de nós. O problema é que muitas vezes nós acolhemos Jesus de forma externa, nós não acolhemos Jesus de todo o nosso coração. Haja vista que muitas vezes nós participamos da Santa Missa, nesse tempo que estamos vivendo, às vezes afastado de igrejas fechadas, em alguns estados até, nós não estamos tendo às vezes nem a transmissão da Santa Missa. Mas qual é o problema? É porque muitas vezes nós reclamamos dessa falta agora, mas quando temos acesso, ou quando tínhamos melhor acesso, nós também não procurávamos receber Jesus. E o problema aqui não é o receber sacramentalmente, o problema se dá justamente em nós aprendermos que o sacramento é o cume daquilo que eu vivo com Jesus. Isso quer dizer que eu preciso aprender a receber Jesus, não só na Eucaristia, mas eu preciso aprender que Ele entre no meu coração. E como que Ele entra no nosso coração? Ele entra pela palavra escutada. Já o Evangelho vai dizer para nós isso. É a palavra de Deus que deve habitar em nós. Por isso a oração, o tempo gasto muitas vezes nesse tempo de oração com Deus, pode fazer muita diferença. E para você que se encontra muitas vezes nesses dias e nesse tempo, angustiado, com medo, às vezes até meio desesperançado, tudo isso acontece porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Por isso eu convido a você a evitar de ficar ouvindo essas notícias e mensagens de WhatsApp, que muitas vezes roubam de nós a esperança, mas a você tentar nutrir o seu coração com a esperança. E qual a esperança que o Senhor deseja nos dar hoje? A esperança do Evangelho. Por isso, a palavra de Deus para nós, ela é fundamental, porque ela vem cheia desta esperança, a esperança que só a palavra e o Evangelho pode nos dar. Por isso eu convido a você a tirar um tempinho todos os dias, principalmente você que tem passado esse momento de angústia, às vezes com medo, tem entrado às vezes, ficando às vezes até sem sono. É tempo talvez que o Senhor te chama a se aproximar dEle na oração, na escuta da palavra e encontrar o seu consolo em Jesus Cristo. Por isso que nós possamos fazer da morada do Senhor o nosso coração. E qual era a virtude de José nesse sentido? É que apesar de ser um homem trabalhador, um homem que era repleto desta presença de Deus, vamos dizer que a palavra morava com ele. Era tanto que José, ele não era um homem que falou muito, mas ouviu muito. Não era um homem que se expressou demais, mas obedeceu demais. Não era um homem que se preocupou demais, mas aprendeu a confiar demais. Ele aprendeu a se colocar nas mãos de Deus, como aquilo que nós rezamos justamente na consagração a Nossa Senhora, como coisa e propriedade vossa. Isso quer dizer, ele deixou com que Jesus habitasse com a sua palavra no coração, mas mais do que Jesus, a palavra do próprio Deus, que se pronunciava e falava com ele, e ele aprendeu a ser a coisa. Por isso que quando a gente reza a ladainha, alguns lugares a gente escuta, né, como filho e propriedade vossa, amém. Eu particularmente nunca rezo como filho, eu não quero ser filho, né? Eu acho que eu fui um péssimo filho, eu quero ser coisa. Porque o filho, ele é aquele que gosta de prometer, né? Ele promete que vai fazer 1 milhão de coisas e não faz. Mas a coisa, ela não tem vontade.
ela tem vontade daquele que a conduz. Por isso José aprendeu a ser conduzido, porque ele era a coisa que estava nas mãos do Senhor. E quando eu digo coisa aqui, não é pejorativamente falando, porque quando a gente fala hoje qualquer coisa, olha a coisa de novo, a gente muitas vezes acaba sendo mal interpretado. Mas aqui na oração, ser coisa é ser uma coisa boa, porque justamente é aprender a viver deixado nas mãos do Senhor. Que nós possamos viver assim, que nós possamos fazer do nosso coração essa morada e como coisa, possamos assim imitar a José, confiantes na fé, na esperança e acreditarmos que o Senhor deseja o melhor a cada um de nós. Por isso, eu convido a você nesse ofertório, a você ofertar aquilo que tem sido mais difícil para você, para que o Senhor possa transformar a sua oferta. É quando nós rezamos de todo o nosso coração, fazemos do nosso coração essa morada do amor e fazemos a nossa oferta de coração, é aí que o Senhor começa a agir. Por isso eu convido você que está em casa, a dirigir-se aí para o seu celular, seu computador, seu tablet, a sua televisão, mas você no ofertório entregar aquilo que você tem, o nada, a coisa que muitas vezes nós somos, e abandonados, aprendermos a esperar que o Senhor nunca confunde aqueles que a Ele amam de todo o coração. Por isso, você que tem passado esse momento difícil, é a hora de nós aprendermos a confiar e, abandonados, vivermos o exemplo de São José, sendo coisa que recebeu Jesus para fazer morada em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.